5. Se não fosse por este capítulo, o próximo seria o mais importante o livro. Capítulo 9. Para acreditarmos que a fórmula mágica vai nos proporcionar lucros no longo prazo, os princípios que a embasam devem parecer não somente sensatos e lógicos como também atemporais. Caso contrário, não há como conseguirmos nos manter firmes quando nossos resultados no curto prazo não nos favorecerem. Por mais simples que isso pareça, saber que 2 mais 2 sempre dão 4 pode ser um conceito bastante poderoso. Mesmo que muitas pessoas tenham crenças diferentes das nossas, mesmo que tentem por anos e anos nos convencer de que estão certas e mesmo que elas pareçam muito inteligentes, é bem improvável que duvidemos de nossas convicções mais sólidas. Nesse mesmo sentido, é o nosso nível de confiança na fórmula mágica que determinará se conseguiremos ou não nos manter fiéis a uma estratégia que pode ser igualmente impopular e mal-sucedida por períodos de tempo aparentemente longos. Então, o que há na fórmula mágica que faz sentido, tanto sentido, aliás, a ponto de sequer vacilarmos quando as coisas não nos favorecerem? Bem, vamos aprofundar um pouco nessa questão. A fórmula mágica escolhe companhias por meio de um sistema de classificação. Aquelas que têm tanto um alto retorno sobre o capital como altos resultados de rendimento são as que a fórmula considera melhores. Em termos mais simples, a fórmula nos ajuda de modo sistemático a achar as companhias acima da média que podemos comprar a preços abaixo da média. Sem dúvida, isso parece lógico e sensato. Se de fato é isso que estamos realmente fazendo, também parece uma estratégia na qual podemos mesmo acreditar. Assim, vejamos passo a passo se essa teoria é mesmo verdade ou não. Em primeiro lugar, por que as companhias que têm alto retorno sobre o capital são tão especiais? Que tipo de companhia a nossa fórmula recomenda a compra? O que faz com que estejam acima da média? Para entender as respostas a essas perguntas, vamos dar alguns passos para trás e voltar ao nosso velho amigo Jason. No último ano, como você vai se lembrar, o negócio de Jason teve um desempenho muito bom. Cada uma de suas lojas lucrou $200 mil. Como ele só precisou investir $400 mil para montar uma loja, isso significou que seu retorno sobre o capital para abrir uma loja de gomas de mascar foi de impressionante 50%. O que isso significa? A maioria das pessoas e dos negócios não consegue encontrar um investimento que ganhe 50% de retorno anual. Se o último ano serve de bom indicador e se a companhia de Jason pode realmente lucrar 50% ao ano simplesmente abrindo outra loja, isso faz com que o negócio de Jason seja bastante especial. Pense nisso. É bastante raro ter a oportunidade de investir seu dinheiro e lucrar 50% do valor. Embora seja verdade que não há garantia de que as novas lojas de Jason continuarão a obter retornos de 50% por ano em cima de seu custo original, os elevados retornos do último ano podem ser um bom indicador da oportunidade de ganhar altos retornos ao investir no mesmo negócio no futuro. Bem, se isso for verdade e a rede de Jason de fato puder continuar a obter retornos elevados com seus investimentos em lojas novas e antigas, essa é uma boa notícia para Jason. Em primeiro lugar, isso pode significar que os lucros com o negócio de Jason não precisam se limitar a ele. Embora a rede de Jason possa pegar esses lucros e investir num título da dívida do governo pagando 6% ao ano, ele tem uma opção muito melhor. A companhia pode usar esse lucro e investi-lo numa nova loja. Portanto, não somente o investimento original na primeira loja continuará rendendo 50% ao ano, como as lojas de Jason têm a chance de investir os lucros da primeira loja num novo estabelecimento que também pode ganhar 50% ao ano. E essa oportunidade de investir lucros com altos índices de retorno é muito valiosa. Por exemplo, se a rede de Jason lucrou $200 mil no último ano, Jason tem algumas opções. Uma opção é distribuir esse dinheiro entre os acionistas do negócio. Se o negócio não mudar no ano seguinte, as lojas de Jason irão ganhar $200 mil de novo, e esse será um belo resultado. Mas se, em vez disso, a rede de Jason pegar o lucro de $200 mil e investir em títulos da dívida do governo pagando 6%, o negócio ganhará $207.200 no próximo ano, $200 mil da loja e $7.200 do juro desse título, depois dos impostos. Embora esse lucro seja mais alto do que o do ano anterior, o índice de crescimento dos lucros não será grande coisa. Mas é aqui que entra em cena o dinheiro grosso. Se Jason pegar os mesmos $200 mil e puder investir numa nova loja que ganhe 50% de retorno anual, os lucros da rede serão de $300 mil no próximo ano. Partir de $200 mil no último ano e chegar a $300 mil no próximo ano representa um índice de crescimento dos lucros da ordem de 50% em um ano. Em outras palavras, ser dono de um negócio que tem a oportunidade de investir uma parte dos lucros, ou todo ele, com alto índice de retorno pode contribuir para um crescimento dos lucros num índice também muito alto. Desse modo, sabemos agora duas coisas importantes sobre negócios capazes de gerar alto retorno sobre o capital. A primeira é que os negócios desse tipo também podem ter a oportunidade de investir seu lucro com altos índices de retorno.
E, como a maioria das pessoas e dos negócios pode investir seu dinheiro apenas com índices de retorno médios, essa oportunidade merece destaque. A segunda, como acabamos de ver, é que a possibilidade de ganhar um alto retorno sobre o capital também pode contribuir para um alto índice de crescimento dos lucros. Certamente essa é uma boa notícia para as companhias escolhidas pela fórmula mágica. No entanto, isso ainda nos deixa com uma pergunta óbvia: se um negócio como o de Jason consegue realmente lucrar 50% ao ano abrindo uma loja de gomas de mascar, por que mais pessoas não enxergam isso e não começam a abrir suas próprias lojas do ramo? Isso representaria mais competição para a rede de Jason. E mais concorrência pode significar uma diminuição nas vendas de cada uma das lojas de Jason. Mais concorrência também pode significar que Jason vai ter de baixar seus preços para atrair novas vendas. Mais concorrência ainda pode representar a possibilidade da existência de um negócio melhor que o de Jason no mesmo segmento. Em resumo, mais concorrência poderia indicar lucros menores no futuro para a empresa de Jason. De fato, é assim que funciona o nosso sistema capitalista. Bons negócios atraem a concorrência. Mesmo que novas lojas no ramo das gomas de mascar sejam abertas e que o retorno sobre o capital da abertura de uma nova loja do Jason caia para 40%, a ameaça ao lucro futuro pode não parar por aí. Ganhar 40% ao ano com uma loja do ramo ainda é bastante bom. Alguém pode achar que esses 40% de retorno anual com a abertura de uma loja de gomas de mascar ainda é um negócio muito atraente e decidir abrir sua própria loja do gênero. Então, diante de uma concorrência cada vez maior, o lucro com uma loja nova pode cair para 30%. Mesmo assim, porém, a iniciativa privada pode não se deter. Ganhar 30% ao ano sobre um investimento ainda é bom. Mais lojistas poderiam continuar a impor uma diminuição no lucro futuro com o capital investido em novas lojas e nas antigas, já em funcionamento. Essa história toda de capitalismo poderia resultar em uma contínua redução nos lucros até que o ganho sobre o capital usado para ter lojas de gomas de mascar deixe de ser espetacular. Contudo, a este aspecto, se o capitalismo é um sistema tão duro, como é que, para início de conversa, a fórmula mágica consegue encontrar para nós companhias capazes de obter alto retorno sobre o capital? Para obter um alto retorno sobre o capital, mesmo que seja por um ano, é provável que, ao menos temporariamente, haja algo de especial no negócio dessa companhia, certo? Do contrário, a concorrência já teria obrigado a uma baixa significativa do retorno sobre o capital. Pode ser que essa companhia tenha um conceito relativamente novo de negócio, um novo produto, um produto melhor, um bom nome de marca, ou a companhia pode ter uma posição competitiva muito forte. Em suma, as companhias que obtêm alto retorno sobre o capital provavelmente contam com algum tipo de vantagem especial que impede que a concorrência destrua sua capacidade de gerar lucros acima da média. Os negócios que não contam com esse fator especial provavelmente conseguirão gerar retornos apenas médios ou abaixo da média. Se não há nada especial no negócio de uma companhia, ela corre sério risco de ganhar algum concorrente que atue melhor no mesmo mercado. Se o negócio está rendendo um alto retorno sobre o capital, mas num ramo de fácil concorrência, então é só uma questão de tempo até que alguém entre em cena. Essa competição seguirá viva até que o retorno sobre o capital seja forçado a ficar menor e só alcance níveis médios. Todavia, a fórmula mágica não escolhe companhias com retorno médio sobre o capital, nem escolhe as de retorno abaixo da média. Com isso, eliminando as companhias com retorno sobre o capital ruim ou apenas comum, a fórmula mágica começa com um grupo de companhias que oferecem alto retorno. Sem dúvida, algumas companhias escolhidas pela fórmula mágica não conseguirão sustentar seus altos índices de retorno sobre o capital. Como acabamos de verificar, os negócios com alto retorno sobre o capital tendem a atrair a concorrência. Além disso, mesmo negócios medíocres podem ter 1 ou 2 anos muito bons e, por um tempo, gerar alto retorno sobre o capital. Na média, porém, as companhias de alto retorno sobre o capital escolhidas pela fórmula mágica têm maior probabilidade de ter oportunidades de reinvestir uma parte de seus lucros também com altos índices de retorno. Além disso, têm maior probabilidade de ter capacidade de obter altos índices de crescimento dos lucros. E, por fim, também são mais propensas a contar com algum tipo de vantagem competitiva que lhes permitirá continuar gerando retornos acima da média sobre o capital. Em outras palavras, na média, a fórmula mágica encontra boas companhias para nós. E o que a fórmula mágica faz com esse grupo de boas companhias? Tenta comprá-las a preços irrisórios. A fórmula escolhe apenas boas companhias que também têm alto resultado de rendimentos. Isso significa que a fórmula comprará somente as companhias que ganham muito em comparação com o preço que estamos pagando. Pensando bem, comprar companhias acima da média por preços abaixo da média parece que pode dar certo. Mas o que a sua intuição lhe diz a respeito disso? Breve resumo. A maioria das pessoas e dos negócios não consegue encontrar investimentos com índices de retorno muito altos.
Portanto, uma companhia capaz de ganhar um alto retorno sobre o capital é muito especial. 2. As companhias que rendem um alto retorno sobre o capital também podem ter a oportunidade de investir uma parte de seus lucros, ou todo ele, com alto índice de retorno. Essa é uma oportunidade muito valiosa, pode contribuir para um alto índice de crescimento dos lucros. 3. As companhias que obtêm alto retorno sobre o capital são propensas a ter alguma espécie de vantagem especial que impede que a concorrência destrua sua capacidade de gerar lucros acima da média. 4. A fórmula mágica elimina as companhias que têm um retorno comum insatisfatório sobre o capital. Escolhe um grupo de companhias de alto retorno sobre o capital e depois, tenta comprá-las a preços irrisórios. 5. Como a fórmula mágica faz bastante sentido, deveríamos ser capazes de nos manter fiéis. Capítulo